Nós lemos hoje à noite João capítulo 1, versículos 36 a 42. E eu gostaria de ler agora um trecho paralelo. Mateus capítulo 4. Vamos começar a leitura com o versículo 18 até o versículo 23. Mateus capítulo 4, começando com o versículo 18, e nós lemos assim: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu os dois irmãos, Simão chamado Pedro e André seu irmão, que lançavam uma rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de almas, aliás, de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai, Zebedeu, consertando as redes. E chamou-os eles, deixando imediatamente o barco, e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Agora, sabe que tem mais um trecho paralelo. Vamos também para Marcos, o evangelho de Marcos, e vamos ver, começando com o versículo 14. Marcos capítulo 1, começando com o versículo 14. Marcos 1, começando com o versículo 14. Nós lemos: E depois que João foi entregue à prisão, isso é João Batista, né? E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam uma rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. E eles, deixando o seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Então nós encontramos aqui 4 homens, jovens, relativamente, e já tinham profissão, eram pescadores. Hoje nós vamos focar nossa atenção num desses homens. Não João, nem Tiago, André. Então vamos voltar para João capítulo 1. João capítulo 1. E como já temos lido isso, eu não vou ler todos esses versículos. Mas Jesus estava passando e diz
versículo 37. E os dois discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. Esses dois homens não somente eram pescadores, mas eram pessoas que estavam seguindo quem? João Batista. Podemos dizer que eram discípulos de João. Hoje à noite nós vamos ver o primeiro ganhador de almas. Esses dois homens ouviram João dizer, apontando para Cristo, que ele era o Cordeiro de Deus, e decidiram seguir Jesus. E diz aqui, Jesus voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes, que buscais? Estão indo atrás dele, o que quer? Né? O que quer? O que buscais? E eles disseram, Rabi, onde moras? Interessante essa pergunta. Estavam querendo seguir esse homem, Cristo, saber mais do que ele ensinava, e ele pede, o que buscais? Onde que mora? E foram seguindo, e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase hora décima. Agora vai dar mais detalhes para nós. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Então, nós estamos voltando algumas horas, ou talvez até dias, não sabemos, mas voltando um pouco para o passado, contando acerca de André. E era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro o seu irmão Simão e disse-lhe, achamos quem? O Messias, quer dizer, o ungido, o Cristo, o ungido, que traduzido é Cristo, mas para nós não é a tradução. A tradução é ungido. E levou a Jesus. André levou quem para Jesus? Seu irmão Simão. E assim Jesus encontrou os dois. E olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão. Jesus fala para Simão, não fala para André, mas para Simão. Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Pedro quer dizer o quê? Pedra. Uma pedra pequena. Descobri uma coisa, nunca tinha pensado. Nós não sabemos o nome hebraico de André. Não consta. Mas sabemos que ele era judeu. Sabemos o nome do seu irmão com o nome hebraico, outro nome hebraico ou aramaico, e também seu nome grego. André não é palavra ou nome hebraico. Andreas, na língua grega, quer dizer viril. André, como Simão Pedro, era natural da cidade de Betsaida, na Galileia, que ficava à beira do mar Galileia.
André era discípulo de João Batista. Depois virou discípulo de Jesus. Nós não sabemos muito acerca desse homem. Mas disse que ele foi crucificado em Patré, em Acaia. Isso quer dizer que, se for ocorreu, ele morreu na Grécia, no sul da Grécia, e quase no ponto do sul da Grécia é a cidade no lado, bem assim, né? Mas no sul, no lado leste, é a cidade Atenas. No outro lado, poucos quilômetros, tem o mar novamente, porque está cercado do mar. E há uma grande ilha ao lado oeste. E nessa cidade, ou nesta ilha, tem essa cidade. Patré em Acaia. Diz que ele foi um mártir, morreu por causa de Cristo na Grécia, mesmo que tinha nascido quilômetros e quilômetros distante da terra de Israel. E nós não temos o seu nome hebraico. Interessante, eu acho. Mas vamos aprender algumas coisas acerca dele, através do que nós encontramos aqui. Em versículos 36 e 37, nós encontramos que ele ouviu, seguindo João, ouviu João dizer que Jesus era o Cordeiro de Deus. Ele logo entendeu, através das pregações de João, sendo discípulo de João, e João foi enviado para preparar o caminho para a vinda do Messias. Ele logo entendeu, de alguma maneira, do que foi pregado, que Jesus era mesmo o ungido do Cristo. E então ele foi buscando Simão. Então nós podemos ver que ele creu na palavra da verdade. Versículos 36 e 37. Ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. Em versículo 37 podemos ver que seguiram imediatamente. Esse homem estava pronto a seguir Deus. Seguiu imediatamente. Não tinha que ficar, devo eu ou não? Vou raciocinar, vou provar mais. Não. Ele foi seguindo. Em versículo 38, nós lemos: e Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E ele responde: Rabi, onde moras? Por que perguntou onde moras? Quis estar com ele. E logo chegou onde ele morava. Nesse tempo, Jesus estava provavelmente morando na cidade de Cafarnaum, ao ponto mais norte, quase, do Mar Galileia. Em versículo 39, podemos ver que ele foi e permaneceu com o Senhor. Desse momento para frente, até que Cristo morrer, ele está com Cristo. Jesus disse a ele, Simão: vinde e vede fora. E viram onde morava e ficaram com ele aquele dia.
por alguma razão, nós estamos informados que era já quase a hora 10ª. Não era ainda meio-dia. Quer dizer que logo eles vão comer juntos. E nós sabemos, logo Jesus estava alimentando-os com a palavra, com as verdades. Ele permaneceu com Jesus. E no versículo 41, nós temos esse, chama em inglês, flashback, uma olhada por trás, né? Este achou primeiro o seu irmão Simão. Ele testificou acerca do Cristo. Ele era, então, o primeiro pescador de almas para seguir Cristo. E lembra, Jesus disse, eu farei pescadores de almas. Foi o primeiro para testificar, registrar de Cristo e ganhar uma alma. Interessante. Porque conduziu seu próprio irmão ao Senhor. Isso era importantíssimo. Porque quando nós pensamos nos apóstolos, o primeiro nome sempre mencionado é quem? Pedro. Pedro. Agora, lembra quando diz André disse para seu irmão, achamos o Messias. Ele está incluindo quem? Achamos. Não está incluindo Simão, Pedro? Quem? O outro discípulo. Não, André é o outro. Mas André diz para Simão, achamos. O outro que estava com ele, quando ouviu. Não, o outro era Simão. Era Simão? Era Simão. Era Simão. Mas ele estava falando na terceira pessoa. Achamos. Lembra? Toda a nação estava esperando a vinda do Messias. E ele disse, achamos. Quem que achar Cristo, eu entendo que achar Cristo nesse sentido quer dizer crer em Cristo. André achou Cristo. Estava pronto para levar outros para Cristo. Mas quem que encontra Cristo, encontra o quê? Vamos para Provérbios capítulo 8. Provérbios capítulo 8. Muitas vezes encontramos sabedoria personificada. Versículo 1 diz, não clama porventura a sabedoria e a inteligência não faz ouvir a sua voz? No cume das altas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas se posta, do lado das portas da cidade, a entrada da cidade e a entrada das portas está gritando. A vós, homens, clamam, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. E agora vem alguns advertimentos e tudo. Vamos pular para o fim desse capítulo. Sabedoria realmente está apontando para uma certa pessoa. Sabe quem? O Senhor Jesus Cristo.
Vamos começar com o versículo 31. Regozijando-me no seu mundo habitável e enchendo-me de prazer com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque bem-aventurados serão os que guardam os meus caminhos. Ouvi a instrução e sede sábios, não a rejeiteis. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Esse é um retrato de André. Onde que mora? Onde se mora? Eu quero. Ficou com ele. Agora veja o versículo 35. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. André encontrou vida verdadeira, porque seguiu sabedoria, seguiu a Cristo. Voltando para o Novo Testamento, voltando também para o Evangelho de João, vamos para capítulo 8, e podemos encontrar outra pessoa que ele ganhou. Capítulo 8. Aqui em capítulo 8, provavelmente André estava com Jesus quando passou na cidade encontrou aquela mulher adúltera e estava ensinando seus discípulos. Jesus estava em disputa com os líderes religiosos. E Jesus diz, versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Lembra, nós estávamos vendo Saul nas semanas passadas, e como ele tinha um zelo de Deus, mas sem entendimento, realmente estava preso. Mas quando Saulo encontrou Jesus, ficou também liberto. André também. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. Voltando, vamos agora para Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. No mundo hoje, há muitas pessoas que estão procurando, nem sabem o que. Até eles mesmos não sabem o que está procurando. E dizem, estou querendo uma vida boa. Estou querendo contentamento. Estou querendo alegria, felicidade, riquezas, qualquer coisa. Mas em Cristo podemos encontrar uma tesoura verdadeira. Mateus capítulo 1, 13, versículo 44. Jesus aqui está dando um ensino por parábolas. Ele diz, também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que o homem achou, escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele
campo. Um tesouro verdadeiro. E André estava seguindo João. Ouviu, eis o Cordeiro de Deus. Ganhou vida eterna, vida verdadeira, liberdade verdadeira e agora um tesouro verdadeiro. Vamos para o capítulo 11, Mateus. Mateus 11, versículos 28. Nesse capítulo, podemos ver, lendo o capítulo inteiro, que Jesus é realmente o Senhor do sábado. E, sendo assim, ele curava no sábado. Foi repreendido pelos fariseus. Eles não gostavam disso. Mas, em versículos 28, Jesus não está aqui nesse trecho curando um endemoniado, cego, mudo. E mesmo sendo repreendido, e realmente esses líderes estavam blasfemando. Em versículo, porque eles acusavam Jesus de fazer essa cura pelo poder de Satanás. Em versículo 24, diz aqui, mas os fariseus, ouvindo isto, que a multidão estava dizendo, não é este o filho de Davi? E tudo que está implicado, ou entendido, quando dizer naquele tempo, filho de Davi, este não expulsa os demônios, senão por Belzebu, príncipe dos demônios. Quer dizer, quem é Belzebu? Belzebu é um nome composto. Bel e Zebu. Quer dizer, mestre das moscas. Satanás, sim, gosta de entrar no lixo, causar muito lixo, nojento, pecaminoso. Jesus disse, argumentando, Jesus, porém, versículo 25, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo o reino dividido contra si mesmo é devastado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Não vai subsistir. E se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os expulsam, então, vossos filhos? Porque os filhos dos fariseus estão também fazendo isso. Portanto, eles mesmos serão os vossos juízos. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não amarrar o valente, saqueando então a sua casa? Também encontrou um refúgio seguro.
Vamos para Salmo 90. Salmo 90. Salmo 90. Esse é um salmo escrito por Moisés. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. E ele conta a glória de Deus aqui. Mas eu quero focar na palavra refúgio. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio. Um lugar geralmente alto, um lugar seguro, onde quando vier o inimigo, corre para esse lugar, está seguro. Impregnável. Não pode entrar o inimigo. Vamos para Isaías 32. Isaías 32. Isaías 32. Esse é um trecho messiânico, profético. Isaías 32. E nós lemos versículos 1 e 2. Eis que reinará um rei com justiça, e dominarão os príncipes segundo o juízo. E será aquele homem como um esconderijo contra o vento, e um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Tem várias definições de um refúgio aqui. Está seguro das águas, está seguro dos ventos, está seguro dos raios do sol. Ele é nosso seguro, refúgio do seguro. E André achou o lugar seguro, um refúgio seguro. Vamos para Romanos capítulo 8. Romanos 8. Romanos 8. André, virando para seguir Jesus, encontrou uma herança do céu. Versículo 17 nós lemos. Vamos ler o versículo 16 também. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Ele encontrou vida verdadeira, liberdade verdadeira, um tesouro verdadeiro, um descanso almejado e refúgio seguro. E há uma herança no céu. Agora vamos para 2 Pedro. 2 Pedro. Segunda Pedro, capítulo 1. Encontramos aqui o irmão de André escrevendo uma carta.
Vamos ler versículos 1 a 3. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que convosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Eu vou parar um minuto aqui. Quantos de vocês têm essa fé que ele está referindo? Quantos de vocês? Vocês têm essa fé? Tem? Eu não estou vendo. Quantos têm? Amém? Amém. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Olha, é uma fé preciosa. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Lembra o que quer dizer graça? As riquezas de Deus. As riquezas de Deus a custo de Cristo. Graça e paz, descanso. Fora de perturbação espiritual. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Então, o que ele ganhou aqui? Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade. Quer dizer que tudo que é necessário para andar numa vida piedosa nesta terra, nesta vida na terra. André encontrou vida verdadeira, liberdade verdadeira, um tesouro verdadeiro, um descanso almejado, um refúgio seguro, uma herança do céu. Tudo que é necessário para andar numa vida piedosa nessa vida. André ganhou muito. E André estava pronto desde o início a repartir com outros. Nós devemos ser assim. Vamos usar André como um exemplo. O primeiro pescador de almas. Você pesca almas? Nunca dirigi ninguém para Cristo. Não, tudo bem, mas pesca almas. Como pode pescar almas? Como? Falando de Deus, né? Ah? As pessoas. Falando de Deus para outras pessoas, não é? Ah, eu estou sem folheto hoje, né? Entregar folhetos. Mas eu sempre digo, é bom saber o conteúdo do folheto antes de entregar. Porque senão, talvez, esse folheto não tem muita coisa que ajuda. Eu lembro quando estávamos nos Jogos Pan-Americanos, encontrei uma senhora lá no Rio, entregando folhetos com maior alegria. E ela quis, eu estava curioso também, eu quis ver o que ela estava entregando. E então trocamos. No dia seguinte, eu tinha lido, não tinha nada lá para achar salvação. Segue Cristo porque Ele é um vencedor. Basicamente era só isso. Uma mensagem
gastou tinta e papel e tinha milhares e não dava ajuda para ninguém. Ela chegou a mim outro dia pedindo uma Bíblia, porque ela tinha encontrado alguém que ela sabia que nós tínhamos Bíblias, então assim, eu falou, um momento, você já tem lido o seu folheto? Não, por que não? Mas é para dar para a gente começar a leia. Ela leia e ficou chocada. Não quis mais dar aqueles folhetos. Ela quis nossos, porque tinha ali. Não lembro o nome daquela. André estava preocupado com a vida verdadeira, com a liberdade verdadeira, com o tesouro verdadeiro, querendo repartir um descanso almejado, um refúgio seguro, uma herança no céu. Porque tinha tudo necessário para uma vida piedosa, andar uma vida piedosa aqui nessa vida. E serviu Cristo até que morreu. Vamos servir Cristo também, irmãos. Vamos orar. Pai, obrigado pelo privilégio de olhar mais uma vez na Tua Palavra. Pai, obrigado pelo exemplo de André, um homem verdadeiro, como diz, viril. Um homem que estava pronto a colocar todos os seus esforços em seguir Cristo. Onde moras? Eu quero estar contigo. Quero te seguir. Ó Pai, que nós também vamos seguir Cristo. No nome de Cristo, pedimos isso. Amém.